Bom dia, Nuno. Olá, professora, bom dia, como está? Tudo bem? Que paisagem linda. Infelizmente é virtual, mas gostava também de estar aqui nesta paisagem, sim. Nossa, chega a dar uma tranquilidade, né? Isso, É isso verdade. me lembrou as paisagens do Alentejo. O Alentejo não é assim tão montanhoso, mas sim, tem ali alguns É, montes, não, algumas planícies, sim, de certo modo, faz lembrar, sim. um, tem um lugar que eu fui uma vez, eu não lembro o nome do lugar. E tinha passava o Rio Guadiana assim, embaixo, a Sim, pousada ficava em cima, um restaurante todo assim de vidro sim, e, e tinha algumas cadeias de montanha. Me é. lembrou bastante o local. Bom dia, Liliana. Penínσula, talvez. Olá, muito bom dia. Não queria interromper, muito bom dia aos dois. Bom dia. Tudo bom? Como é Tudo que bem? foi de aniversário? Ai, foi bom, foi giro. Foi? Eu costumo fazer sempre uma dinâmica mais em família, eu e a minha filha, e depois ali no final do dia, a família, pai, irmão, primos, tios, por aí. E os amigos, normalmente eu não coloco no dia, porque depois sinto que sou incorreta convidar uns e não convidar outros. Depois fica assim uma rede Foi. extensiva, e então mais família. Que Tem que ser. bom. E foi muito engraçada aquela situação das duas Lilianas. A sério, foi É, muito interessante, foi. professora É José, foi verdade. muito, juro, Coincidência. porque nós E, fizemos um trajeto paralelo em educação, só nos conhecemos num artigo científico e tínhamos as uhum, duas o mesmo nome e achámos graça porque éramos para aí 6 ou 7, já não me recordo, e acabámos por nos conhecer ali. E depois foi uhum. esta situação do dia de anos e percebermos que fizemos no mesmo dia. No mesmo Muito dia. curioso, muito Muita curioso. coincidência, né? Foi mesmo, mesmo. Nuno, também está tudo bem? Sim, está tudo bem. Pronto, Obrigado. ainda bem. Não está em Portugal mesmo, né? Sim, sim, em Lisboa. Lisboa. Ai, que saudade. Tem que vir até Eu cá, depois gosto. também tem que vir até à Serra. Eu vou. Era para ter ido ano passado, que eu queria. Eu tenho muita vontade de conhecer a Serra da Estrela. E estava É na bonito. programação. Eu fui com um amigo e uma amiga. Eu fiz a peregrinação, aí quando voltei, nos encontramos em Braga. E Uhum. alugamos um Interessante. apartamento em Braga para ficar em Braga e alugamos um carro também. E a partir de Braga a gente sair conhecendo, né, Uhum. o norte de Portugal. E aí e a Serra da Estrela estava incluída. E aí o amigo adoeceu. Então a gente só foi ao Porto, acho que duas vezes, Uhum. e depois Vizela. E eu tenho um amigo muito querido em Lisboa, Tomás Patrocínio. Ele é agora ele está reformado. Ele era da Universidade de Lisboa. E aí ele Uhum. foi com a esposa, ficou o final de semana com a gente lá e aí saiu com a gente para mostrar algumas coisas ali. Ele gosta muito de história, É bom, então Uhum. foi muito, como dizem vocês, muito giro. muito giro, assim, é muito giro. É bom, é bom. Mas eu gosto demais de Portugal. Eu nunca fui ao Brasil, mas tenho muita curiosidade. Eu lembro-me que houve uma altura que tinha muito aquela coisa de querer ir à Amazónia. Só que há em Barcelona uma réplica real, e que é muito interessante, Ah, em que é? entramos, eles criaram, mesmo verdade, muitas pessoas não conhecem, Nossa, eu eles não criaram um conheço. habitat natural com a temperatura, têm alguns arbustos, claro que não é real, mas Sim. conseguiram criar um clima assim meio úmido, com animais, espécies e nós passeamos, é como se fosse ali um bocadinho por dentro da Amazónia e curiosamente acalmei aquela coisa de querer ir à Amazónia, serenou. Mas sim, Brasil seria muito interessante, obviamente. Mas o Nuno é que vai lá, certo, Nuno? Olha, agora já não tenho tanta certeza. Isto, entretanto, Sério, houve agora aqui tens umas um projeto alterações a novo. nível profissional, é verdade, e Ok, provavelmente já não deverei conseguir, Você ok. trabalha com o mas quê, ainda Nuno? está em stand-by. Olha, eu tenho atividades diferentes. Eu sou consultor, tenho uma empresa própria,
e trabalho em duas áreas distintas. Na área das tecnologias, faço gestão de serviços e de projetos na área dos serviços do IT. Hum, e por outro lado, também faço serviços de recursos humanos, processos de recrutamento e seleção. Uhum. Ah, que Portanto, ótimo. isto abrange, pronto, a minha área profissional, foi inicial, digamos assim, foi sempre ligada às tecnologias e à engenharia, e daí que tenho esse percurso ligado à gestão de projetos e gestão de serviços, Aham. sobretudo de contratos de serviços. Eh, Mais recentemente, frequentei a licenciatura de Ciências Sociais e entretanto, entrei aqui num projeto também nesta área de recursos humanos, também sempre tive alguma curiosidade. Pronto, e trabalho agora, tenho projetos nas duas áreas, digamos assim. Uhum. Que ótimo. Bom que não dá monotonia, né? Eu acho que Não, isso eu sem dei dúvida que não. consultoria um tempo e foi a atividade que mais me encantou, porque, Sim, primeiro, exige estudo constante e cada empresa é uma empresa, né? Você exato. não pega É a mesma situação na um mesma, ecossistema diferente, não é? diferente, Cada, é. Que ótimo. Pedro, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, caros colegas. Eu peço desculpa, eu estou a conduzir, saí do trabalho, estou a conduzir, estou a ouvir com Certo, muita atenção, mas por isso é que eu ainda não disse nada, está bem? tá bem. Eu tenho a exato. impressão que hoje vamos ser só nós mesmo, porque o André Guzmão está lá dando assessoria para o professor Jacinto, em Aracaju, né? Eu senti Sim. muito não ter podido ir, mas é assim, como eu disse da outra vez, eu estou com uma carga de trabalho muito grande. E assim, eu fico muito a depender da agenda do reitor. E nós estamos com um convênio com a Universidade Federal da Bahia. Tem nesse convênio um doutoramento que eu coordeno, e agora nós estamos em tratativas para abrir o mestrado também. Então, ontem foi uma correria para preparar documentação e reunião com o reitor. E aí o reitor agendou a reunião, como chefe é chefe, né? Então ele agendou, mas não perguntou se eu podia nem nada, né? Só temos que fazer essa viagem e tal. E aí não deu para eu estar em Aracaju. E eu gostaria muito, porque eu sou de lá, né? Eu tenho muito tempo fora de Aracaju, mas minha família, hoje resumida a um irmão e sobrinhos, estão todos lá. Mas enfim, não deu. E segunda-feira, no domingo, eu tenho que ir para Salvador, que a universidade lá, a federal, fez um concurso, a primeira fase, e eu vou participar da banca da segunda fase, que é a prova escrita, a entrevista. Então, vai ser a semana toda, são 22 candidatos para uma vaga. Então tem que ser uma coisa de muita responsabilidade, enfim. E aí não deu. Então nós estamos programando de nos encontrarmos no aeroporto no domingo, dia 18, para conversar um pouco e pôr as ideias em ordem e fazer. Quem trabalha com o professor Jacinto está sempre fazendo coisa nova, né? Sempre É num verdade. projeto novo, alguma coisa assim. Mas enfim, é isso. E, e pronto. Então, a gente entra hoje. Eu queria, antes da gente começar a acertar algumas coisas, eh, hoje a gente entra na unidade 3 sobre rede, exatamente sobre rede, e nós temos a próxima aula síncrona no dia 3 de junho. Agora, a minha proposta seria tentar ver se a gente faria uma ainda sobre
Também não sei, viu? Porque teria duas. Qual era a minha ideia? A gente introduzir hoje o tema de rede e assim, e depois a gente fazer um trabalho em grupo em que vocês fizessem uma pesquisa sobre isso, vocês se organizariam entre vocês, uma pesquisa sobre algum exemplo de rede. Então, por exemplo, esqueci o nome dela, que mora em Macau. Luísa. Não, Luísa? não. Não, Não, não não é é Luísa. Luísa. Ai, como é que ela se chama? É Alexandra. Alexandra, Alexandra. exatamente. Isso, Sim. isso. Alexandra, agora também estava a falhar o nome. Isso, então, apresentaria alguma coisa de rede sobre que exista em Macau e, enfim, algum exemplo de rede, e aí, no dia 3 vocês fariam essa apresentação. Isso a gente também contando com atividade para aquela nota inicial e que vai para o portfólio também, certo? Então, professora, uma pergunta, se eu percebi bem, será um trabalho que apresentamos tipo PowerPoint, selecionamos um orador dentro do próprio grupo para depois fazer uma apresentação nesta aula síncrona, é isso? Isso, no Se dia eu percebi 3. bem? No dia Ok, 3. está certo. Agora veja bem, Liliana, eu, Uhum, normalmente, quando eu faço alguma atividade para apresentação, eu sempre deixo livre. Eh, por exemplo, na turma anterior foi muito interessante, porque elas fizeram, foi um grupo de mulheres, né, por isso que é elas, uhum, elas fizeram uma atividade como se fosse uma colega era a base e as outras era como se fosse repórter em determinados locais, porque cada uma estava no seu país, né? Tinha muito gente bem. de outros países também. Foi muito interessante. E aí, uma das componentes que não pôde estar presente, ela gravou. E foi Uhum. super interessante. Então, assim, eu deixo a vontade para a criatividade de cada um, como bem entender, E temos certo? limite de tempo? Só temos algum limite de tempo? Porque se por sermos alguns Normalmente, grupos. no máximo 20 minutos, uma coisa Ok, simples. ok. Só é Pronto. necessário que deixe algum instru para colocar no portfólio, certo? Para constar lá no portfólio. Já temos a Alexandra. Já? Alexandra, entretanto, acho que é ela. Sou eu, Ah, é. sou. Acabámos de Eu falar em ti, acabei de Alexandra, falar em acabámos de falar você, em olha. ti. Exatamente. Acabei de falar mal de você. Então, você ouviu, Alexandre? Chegou a ouvir a conversa? Não. Hã? Você está nos ouvindo? Você está com o microfone fechado. Sim, eu estou a ouvir, mas perdi um Ah, bocadinho. Disseram alguma coisa, isto frisou. Isto está um então, pouco com vê cortes, sim. só, quando a gente entra em rede, a gente vai ver hoje o aspecto geral da rede, né? E depois a gente vai ter a questão da governança, dos recursos, do trabalho em rede, né, recursos humanos, network e tal. Então, eu gostaria que na aula síncrona do dia 3 vocês se dividissem, como bem vocês entendessem, pode ser em dupla, em tripla, como bem entenderem, e apresentam um caso de rede dos países de vocês, ou das regiões de vocês. Quem está em Portugal tem mais gente em Portugal, pode ser de alguma região, para que a gente fale sobre essas, um exemplo. Eu vou, inclusive, colocar hoje no
um evento que vai ter online, vai ser híbrido, sobre uma rede feminina que tem aqui no Brasil. Não encontrei agora, mas depois eu mando para vocês. Quem quiser participar é gratuito, é livre. Quem quiser conhecer mais sobre essa rede feminina, é uma Hum, rede que É está sendo. bem-vindo. É sobre mulheres anjo, Interessante. né? Mas Que financiam e está ligado ao empreendedorismo, está ao ligado a uma empreendedorismo. transformação também da própria mulher. Isso, ao Hum, empreendedorismo feminino. Então é uma rede que já está mulher financiando mulher. Interessante. É interessante. A gente tá inclusive, tentando. É que as coisas no setor público é muito lenta, né? E a Uhum, gente encontra muitas barreiras. Mas a gente estava, inclusive, discutindo ontem nessa reunião. Aqui na universidade, nas universidades, nós estamos, o Brasil inteiro tem passado por isso, eu acho que é um fenômeno até mundial. A questão da evasão, né? Os alunos entram na universidade e depois desistem e desaparecem. E isso hum, tem sido um número muito grande, tem chamado a atenção de pesquisadores e gestores de universidades para tentar ver o que é que está acontecendo e, o que eu, na minha visão, o que eu acho interessante é que, assim, as universidades, elas têm olhado, os trabalhos que elas vêm desenvolvendo é olhando só para fora, né? Elas não veem que, por exemplo, a juventude mudou, o modelo mental das pessoas mudou e que a forma de ensino não pode ser mais essa tradicional, né? É como o exemplo do processo de Bolonha. Bolonha dizia, temos que deixar a questão da aula expositiva e tudo mais para formar a competência, né? O conhecimento está na rede, está aí, não adianta a gente estar falando conteúdo. Eu comecei a dar aula, a gente escrevia os conceitos, o que era planejamento, o que era estratégia, a história, a origem. Hoje não faz sentido mais você fazer isso, porque o conhecimento está aí, né? Então aí o que é que o Estado faz? A nação, né? Porque isso é uma política pública federal. Então eles dão uma bolsa para o aluno, chamada Bolsa Permanência, para que vincule aquele dinheiro que o aluno recebe à permanência dele na universidade. E aí ontem a gente estava discutindo vamos criar um movimento dentro da universidade e tentar ver se depois isso pode se transformar numa política pública. Ao invés de bolsa permanência, bolsa, bolsa empreendedorismo. O pessoal está procurando um nome aí, mas seria assim: você recebe a bolsa enquanto está estudando, mas tem a obrigação de desenvolver algum projeto, atividade que faça que você se tenha ação empreendedora. E daí então ele ia perdendo essa bolsa permanência e iria assumindo a sua própria vida com o desenvolvimento do que ele inventar, né? Sei lá, tecnologia. Esses jovens hoje estão muito ligados à parte de tecnologia. Tecnologia se trabalha de qualquer lugar, se trabalha estudando, enfim. E aí, essas atividades a gente está tentando ver se muda, né? E se muda também a visão interna da universidade, porque quando você pretende criar
ou desenvolver, não criar, mas desenvolver o empreendedorismo dentro de uma sala de aula, consequentemente, você está mudando o estilo de aula, usando muito mais atividade lúdica, atividade participativa e por aí vai. Mas hoje, deixa eu entrar aqui. Hoje eu queria começar. Ué, compartilhar. Queria começar até com uma homenagem a Pedro. Opções de compartilhamento. Se é homenagem ao Pedro, tenho que estar atento. E tem que estar a Então, mulher. E tem que e estar a tem que estar. mulher. Pois Ela, é. ela está a ouvir, a mulher está a Aí ouvir. está, pronto. Ótimo que Pronto. ela ouça. Só que eu não estou conseguindo compartilhar o que passa. Somente um participante pode compartilhar de uma vez. Não está indo. Peraí. Tem muita coisa aberta. Enquanto a professora procura, só perguntar aqui uma coisa. Eu tenho Pode. ideia que nós, no final deste mestrado, se o terminarmos, temos como incentivo o término do mesmo, reaver, não sei se é 80% ou 70% das propinas que pagamos. Que ainda é um valor Isso, significativo, porque o nosso mestrado é de 4.000 euros. isso Correto, isso colegas? mesmo. Eu Olha, eu não, ouvi entre 90 a 95. eu não sei Sério? o que 90 a 95 ainda é bastante significativo, se assim for. Na primeira aula foi o professor que falou nisso e eu registrei isso como o ponto não, alto do mestrado. Como ponto alto. mas realmente é. Espera aí, viu? Eu não estou conseguindo. E por acaso também era uma belíssima estratégia para aí, professora, porque é um incentivo para a criação do próprio negócio. Eu não sei Pois, qual pois, é que é o exatamente. vosso valor de propinas. O nosso valor neste mestrado ainda é bastante significativo, aliás, que é mais caro que o doutoramento, que a maior parte dos doutoramentos da própria universidade. Só há dois de 4.000 euros, que é o de gestão e o nosso. Ou seja, são 2 anos, 4.000 euros, e chegar ao final dos 2 anos e ter um valor significativo pode ser uma entrada para qualquer coisa, um negócio online, criar páginas, qualquer coisa, não Claro, sei, isto é só. claro. Depois tem que ser Oh, as pipocas da inovação a funcionar. oh, Liliana, Isso, mas isto é no âmbito do PRR, eram valores do PRR que foram alocados à educação, não é? isso Uhum. Não, é. não vai haver sempre, e nem sequer no Brasil não há, não é? Não há este Eu tipo de estava a Não, apoio. sugerir, era como proposta para a professora, algo como proposta para eles Similar. fazerem lá. Pode ser, isso, como a professora isso. falou qualquer coisa dentro do género, mas eles criarem um negócio dentro do próprio mestrado ou dentro da própria formação, pelo que eu percebi. Isso. Mas poderá Ah, ser algo para retirar o cunho da responsabilidade do durante, pelo menos no é, final eles têm algo que podem, depois aí tem que ser é, estimulado, não é? Também passar à iniciativa, à ação, também instigar-lhes bastante é. isso, para depois Aqui aquele dinheiro ser uma o alavanca. grande problema da gente fazer isso, antes disso, eu coloquei aí no grupo, Liliana. Eu não estou conseguindo compartilhar, não sei por quê. Eu já tinha testado, mas não está entrando. Se alguém puder compartilhar comigo, eu coloquei no grupo do WhatsApp o PowerPoint. Então, enquanto vocês vão tentando aí, só a grande questão que eu acho no Brasil é a questão cultural. Na Europa, o público é pago, né? Aqui não, o público tem que ser de graça. E a gente sabe que o que é muito fácil não se valoriza, né? Então, você pega, por exemplo, um servidor nosso, um funcionário público nosso aqui estadual, ele recebe, ele está fazendo o doutoramento. Ele tem
É, Já estou a partilhar, professora. Não sei se isso. conseguem ver. Ele tem É isso. o curso inteiro à disposição dele e ainda tem redução de carga horária de trabalho e não paga absolutamente nada. E mais, você vê, em fevereiro nós fomos para Salvador com a turma toda, a turma de doutorandos. O próprio Estado pagou para eles irem, eles receberam diárias, né? Então, é uma concepção um pouco invertida que atrapalha determinadas ideias, como essa que você deu. E aí, essa aqui é para Nuno. Esse senhor aqui é um poeta nosso aqui, escritor, Ferreira Goulart. Ele cunhou essa frase, né? Não quero ter razão, quero ser feliz. Sim. E uma entrevista ele estava explicando por que ele falou isso. E aí por isso que eu lembrei de Pedro, e se a esposa dele estiver ouvindo, ela vai ficar feliz em saber, viu, Pedro? Então ele disse Tá, que chegou em tá a casa. ouvir, tá a ouvir. Então, ele chegou em casa e começou a discutir com a esposa determinado tema. Tipo, por exemplo, isso é azul, ela dizia que era amarelo. E começou aquela discussão e foi ganhando animosidade. E no final, isso no final da tarde, no final da noite, ele foi dormir no sofá e ela no quarto. E aí ele fez essa reflexão. É tipo, para que eu ter razão se eu não estou feliz, né? Ela está lá dormindo sozinha e eu aqui, aqui sozinho. Então ele cunhou essa frase: não quero ter razão, quero ser feliz. E isso ficou como uma brincadeira, né? Como eu falei com o Pedro que ele tinha sempre razão, e ele disse que a esposa dele não pensava sempre assim, né? Eu guardei essa frase e mostrei à minha mulher para ela ver. Não tem não, não tem não. Mas realmente eu acho que ele tem razão. O Ferreira Goulart também tem razão, porque o que vale a pena na vida é a gente procurar ser feliz, né? Bom, mas vamos lá. Então, o tema da rede, que é a nossa disciplina, pode passar, Liviane. Quem é que tá compartilhando? É a Liviane? Sou eu. É o Nuno. Ah, então pode passar. Eu acho. Aqui? Porque o outro era só a figura de Era só isso. umas mãos, né? Então, eu coloquei aqui o que é, mas para a gente deixar didaticamente o pensamento organizado. Mas é uma coisa óbvia, né? Então, a rede ela é formada por um grupo de empresas que têm o mesmo interesse ou as mesmas sinergias, ou sinergias idênticas, e que se unem para tentar ganhar competitividade, isso em determinado setor ou algum segmento. No empreendedorismo, principalmente com as pequenas empresas, as redes, pelo menos aqui no Brasil, elas vêm crescendo muito, vêm se desenvolvendo muito. Nós, aqui na universidade, nós vamos começar a criar, estamos na fase de documentação, criar uma rede de incubadoras. Nós temos uma incubadora aqui. Inicialmente, nós criamos a incubadora voltada para biotecnologia, e a gente começou a ver que restringia projeto, né? É muito, muito estreito e a região, embora seja grande, mas as preocupações não estão apenas em biotecnologia. E aí nós estamos fazendo uma reestruturação do regimento para que essa incubadora incube exatamente qualquer tipo de ideia, né? Essa semana mesmo eu fui procurada por uma
uma gerente do Banco do Brasil aqui em Ilhéus. O Banco do Brasil ele tem editais para financiar essas atividades formadas em rede. E aqui em Ilhéus tem uma cooperativa chamada Copelimp, que é como é que eu digo? Reciclagem de lixo, né? E, e aí o que é que acontece? Eles criaram a cooperativa, estruturaram a rede, os prédios, inclusive, colaboram com a reciclagem do lixo e eles pegam. E eles não puderam participar desse edital do Banco do Brasil porque não estavam, administrativamente bem estruturados. Então, por exemplo, eles fazem reuniões e não fazem ata, tomam decisões sem uma estruturação dos próprios associados, né? Enfim, aí nós vamos começar a fazer esse trabalho com eles. Sexta-feira a gente já vai ter uma reunião. Então, a incubadora da universidade agora vai passar a pré-incubar e incubar atividades de serviço, de comércio, enfim, de qualquer atividade. E aí, nós vamos fazer um levantamento sobre as incubadoras da região da Bahia, né, que é grande, e vamos criar uma rede só de incubadoras. Pois bem, pode passar. Então, a rede, ela tem essa definição, né? Um conjunto de empresas que se organizam, ou pessoas, ou serviços, ou negócios, ou produtos, para ganharem competitividade. Então, esses arranjos, ele tem sempre, claro, como qualquer outra atividade, essa configuração, produtor, fornecedor e usuário. E procuram estruturar o seu vínculo por meio da aquisição de partes de capital, alianças estratégicas, que é o que tem mais crescido, externalização de funções da empresa e cooperação técnica. Aqui, para a gente, o que tem, o que tem sido mais, não sei como é que é aí em Macau, o que tem sido mais. Deixei de ouvir. Sim, creio que a professora ficou bloqueada. Vocês ainda se mexem ou foi só a professora? Acho que Eu foi acho só que a foi só o professora. professor. Parece. Eu estou aqui também. Assim é o Pedro. Pedro até meteu o micro em voz alta, naquela parte que a professora disse que o Pedro tem sempre razão. Olha, como eu cheguei tarde, expliquem-me lá, Diz tenho que perguntar em grupos e fazer o quê? Será sobre um caso de rede. Juntar-se a um grupo, depois fazer uma apresentação, percebi que da forma que cada um quiser, uma apresentação, na aula do dia 3 de junho. Ou pelo menos 20 minutos, ou até 20 minutos, pronto. Não sei, por acaso uma questão boa para perguntarmos é o limite das pessoas em grupo. Se não podemos fazer algo coletivo, podemos juntar todos. Estou a brincar, mas perguntar o número limite pronto, por grupo. Se é 3 Podemos pessoas. trabalhar em rede, pois. Diz, Pedro, não te consegui ouvir. Podemos trabalhar em rede. Pois é isso, mas era para perguntar, sim, se for todos juntos, para perguntar, o que eu queria dizer era para ver se perguntamos à professora qual é que é o limite de alunos por grupo.
Ainda também daqui a pouco. Acho que o problema maior vai ser, por exemplo, eu em Macau vou fazer grupo, portanto, com alguém, não é? Não vamos falar os dois de Macau. Ou os três. É estranho, não é? Não, ela disse, por exemplo, pois, olha, uma coisa interessante que ela partilhou foi que num grupo de mulheres no ano anterior, elas como eram de sítios diferentes, cada uma fez sobre o seu local e uma funcionou como base, e depois houve uma delas que nem sequer podia estar presente na aula síncrona e gravou e enviou e aquilo foi tudo funcional. Ok. Portanto, temos que nos Então, ajustar. ok. Dá-se os Sim, vários exemplos. não é? Uma pessoa tem que se ajustar, tem que se adaptar. E o Nuno está muito calado. Pá, confesso que estou aqui a fazer coisas de trabalho enquanto ouço, Enquanto, enquanto pronto, ouço Igor. compreendo. Fazes muito bem. É que Temos que esta aula aproveitar os tempos todos. eu só vi Então esta deixa de aula estar. ontem, não é? E pronto, eu já tenho sempre aqui a agenda toda preenchida. Muito bem, ainda bem, é bom sinal. Agora já não queres saber de nós. Agora já não nos Isto, liga a nenhuma. internet da professora está sempre ali Está no limite. complicado. Eu estava a Há ouvi-lo com bocado eu muito tive alguns esforço, não sei cortes. se vocês. Sim, Vocês há bocado também tiveram alguns sim, cortes. sim, Ela a Sim, falar e também que tive. ficou. sim. Sim, sim. E eu até pensei que era eu. Pensei, bolas, a minha internet logo agora que ela estava a dizer uma coisa que até era interessante. Pensei que é sempre naquelas partes que está a Não, dizer qualquer coisa. era de lá, sim. No final era de lá. E eu pensava que era a minha já, tipo. Como alguns amigos dizem, Isso tu é vives uma aí na coisa Serra da que eu tenho Estrela. aqui. Diz. Aqui temos a rede é 5G em todo lado. Pronto, aí é bom. Aqui Aqui nem em sempre. teoria também, não é? Mas aqui até há É isso. apagões, vê lá bem. Pois é. Nós agora temos Olha, apagões. aqui também há, por acaso aqui eu às vezes pergunto-me como é que não há, mas na China também há. Não, Já temos professor outra vez. Isso, exato. caiu aqui a internet, e aí eu Uhum. saí de onde estava, vim para outro ponto da casa para ver se melhora. Parece Exato. que melhorou. Uhum. Então pode passar. É a aquisição, as alianças, né, e a cooperação. Eu gostaria que vocês me interrompessem, viu? Sempre que quiserem. Pode passar, Nuno. Já Isso. passei. Isso. Então, o principal objetivo das redes são esses aqui, né? Então, a rede, normalmente, você tem a redução de custo, intercâmbio de novas tecnologias, inovação, que é uma característica do empreendedorismo, né? Economia de escala e, consequentemente, há um benefício muito grande entre as redes, que é a utilização das 5 forças de Porter, que a gente pode ver aí a seguir. Então, por exemplo, poder de barganha, né? Eu tô criando aqui também, eu vou me metendo numa série de coisas, sabe? Vê só. Quando a gente falou daquela outra vez do o papel da universidade no empreendedorismo, a universidade tem o braço da extensão, né? A extensão universitária. Eu acho que vocês chamam aí transferência de conhecimento, não é isso? Dentro da universidade, Sim. o que vocês fazem parece que é uma coisa assim. Então, o que é que a gente faz? Existe um bairro na frente da universidade e esse bairro vem se desenvolvendo, vem crescendo, em função da universidade. Locação de imóveis, tudo vem se dando em função da universidade. E esse bairro ele é formado por pequenos empreendedores. Então, nós estamos pegando confecções e criando uma rede voltada para a compra de material para essas confecções. Por exemplo, quando um dos empreendedores
foi comprar o material, ele comprou, vamos supor, eles compram aqui o tecido por peso. Ele comprou a R$ 45 o quilo de esse material que faz t-shirt, né? Essas camisolas, como vocês chamam. Quando eles se reuniram em 10, simplesmente 10, aumentou o número de pedidos, né? A quantidade de pedidos aumentou desse tecido e, consequentemente, reduziu o preço. Então, eles utilizaram aqui uma dos 5 P de Porter, que foi o poder de barganha com os fornecedores. Então, essa mesma mercadoria caiu para 32, né? Então, o poder de barganha é uma coisa que beneficia por demais as redes. Negociação, poder de negociação. Poder de negociação, exatamente. Nós aqui em Portugal não utilizamos muito esse termo de barganha. Portanto, é mais algo, como o Pedro estava a dizer, ter poder de negociação. Negociação. Talvez seja pejorativo aí para vocês, né? A barganha. Não, não é Não pejorativo, é. simplesmente não Não é usamos. utilizado. Não é um Não é termo utilizado. não é um termo corrente aqui em Portugal. Uhum. É como aqui a gente não tem o hábito de, aliás, pega mal a propina, né? Sim, Aqui são mensalidades. Propina aqui é suborno. sim. É você pagar alguém para ter um favorecimento de alguma coisa. É suborno. Mas, enfim, então a rede se beneficia bastante dos 5P de Porter, né? Ameaça de produtos substitutos, poder de barganha do cliente, ou poder de negociação, né? E aqui é fornecedor e cliente, e ameaça de novos entrantes. Essa ameaça na rede, ela pode ser detectada com mais rapidez, porque a rede tem uma estrutura muito melhor do que o indivíduo sozinho. Consequentemente, tem uma agilidade na percepção desses novos entrantes e, consequentemente, esse poder de negociação interna nas redes, principalmente dos pequenos empreendedores, faz com que eles se protejam por meio do preço do produto ou serviço que eles vêm desenvolvendo. Ok? Pronto, que mais? O próximo. E aqui nós temos a classificação das redes segundo os indicadores de informações utilizadas, né? Então, nós temos a direcionalidade, com essas informações utilizadas, disposição para terceirização, localização dos fornecedores, enfim, na verdade a rede ela funciona muito como um elo, uma corrente, né? E cada núcleo dela, daqui a pouco a gente vai ver as formas de governança, então cada núcleo procura proteger uma outra. A questão da localização, então, diminui a capacidade técnica local, a participação de eventos de classe empresarial ou de microempresários, a mobilidade interna de mão de obra, claro, a transferência de tecnologia, como a gente já falou, que isso vem na formalização, e a questão do poder. O poder é muito visto nessa capacidade de negociação, né? É aquela ideia, juntos somos mais fortes. Isso Vamos? nas grandes empresas, desde há uns anos a esta parte, existe a tendência de criarem, pelo menos aqui na Europa e nos Estados Unidos, aquilo que eles chamam centros de serviços partilhados, ou seja, são empresas multinacionais que estão presentes em vários países,
mas que, tendo serviços ou necessidade de fazer trabalhos em comum, cria um centro de competências, portanto, que tem todas estas características que a professora enumerou, geralmente num país onde a mão de obra é mais barata, muitas vezes aqui em Portugal, e aproveitando essa facilidade dos portugueses de falarem vários idiomas e de terem uma mão de obra barata, portanto, centralizam aqui todos aqueles serviços que são comuns a toda a operação nos diferentes países também, Muito né? call centers também. Como não Sim, entendi, Pedro? Muitos call centers. O exemplo que o Ah, Nuno está a sim, dar, sim, muitos call sim, centers. sim, sim. Por exemplo, aquela cidade da Índia, Bangalore, se desenvolveu em sim, função do call center, né? E hoje é um centro de tecnologia avançado americano na Índia, né? Muitas empresas americanas não têm mais seus call centers na América. Tá? Nesses países que têm uma mão de obra de mais baixa, né? Poder sim. de coisa mais baixa. Geralmente há aqui um eixo, no caso dos call centers e dos serviços de suporte, nas empresas que necessitam de um serviço 24 horas, 7 dias por semana, geralmente há um eixo que na América situa-se ali no México, depois há na Europa, aqui entre Portugal e a Polónia, e depois do lado da Ásia, na Índia, precisamente. Portanto, são os grandes Isso. centros tecnológicos que são usados pelas empresas. Uhum. No Brasil aconteceu um movimento interessante na década de 2000. Era o governo de esquerda, acho que o primeiro governo de Lula, 2000, alguma coisa assim, pode passar. E, e aí o poder de compra do brasileiro aumentou, o call center começou a ter um desenvolvimento muito grande, mas muito grande, e não tinha mão de obra. Então, o que é que Uhum. eles começaram a fazer? Começaram a pegar uma classe que aqui nós temos a classe econômica do país é dividida em A, B, C e D. Então, a classe D é a classe mais pobre de salário mínimo, coisa do tipo. Então, esses call centers pegavam empregada doméstica, exigiam que elas tivessem matriculadas em uma universidade e, consequentemente, ganhavam emprego. Eram treinadas, né? Então, Sim, chegou num ponto que não se tinha mais empregada doméstica. E aí se criou uma coisa também inusitada. Isso eu tenho conhecimento em São Paulo, né? Então, se criou uma rede formada por uma associação, e essa associação ela fazia convênio com as universidades privadas. Essas universidades privadas davam determinado tipo de desconto, 15%, 20%, variava, e essas associações capitaneavam esses trabalhadores e indicavam para aquelas faculdades, né? Então, basicamente, essa rede de serviço que se criou, o associado ia porque tinha garantido o emprego e, consequentemente, a universidade. Se a gente pensar, eu acho que isso deve ser comum também em Portugal, essa classe D, é raro o membro da família que chega à universidade. Então, chegar à universidade é um sonho, né? Porque significa uma ascensão econômica, social e tal. Então, isso gerou um movimento espetacular na época. Tinha universidades que não faziam mais divulgação do seu trabalho, dos seus serviços, na mídia normal. Elas estavam diretamente ligadas a essa rede de associações.
Depois eu não sei como é que ficou mais, não acompanhei mais essa atividade lá, ok? Bom, Ok. aqui a gente tem como princípio das redes, da governança das redes, esses itens aqui: a integridade, a transparência, a equidade, a responsabilidade e a sustentabilidade. Isso são princípios que norteiam a formação das redes, né? E realmente, assim, não dá para trabalhar em rede sem esses princípios, né? Bom, vamos passando? Bom, e aqui então nós temos o modelo de governança dessas redes. Aqui, basicamente, a gente tem, eu acho que são três modelos. Esse de núcleo, que há uma dependência do núcleo, então os diversos. Aqui eu estou chamando de fornecedor, mas poderia ser rede A, rede B, rede C, ou todas rede A, né? Então, elas têm uma interdependência da empresa núcleo. A grande vantagem é que, se é que eu não vejo muita vantagem nesse tipo de governança. A grande vantagem que eu vejo, pelo menos, é a proteção, né? Então, a empresa núcleo, ela funciona como um guarda-chuva, um grande guarda-chuva, e está diretamente interferindo nas demais redes. O que a empresa núcleo consegue, o status de fornecedor, por exemplo, de uma grande empresa, vai para benefício das demais. Há também uma melhoria da qualidade, mas nos outros modelos também acontece. A participação de desenvolvimento de programas também nos outros modelos também acontece. Enfim, esse modelo aqui é menos utilizado. Pode passar? Depois nós temos o horizontal, ou seja, há uma participação de uma relação de interdependência entre essas organizações, né? Enfim, há uma sinergia maior entre elas e, consequentemente, um desenvolvimento melhor em cada uma delas. É claro que em cada uma delas, uma pode ter um desenvolvimento maior do que outro, e isso é rodado, é passado para as outras organizações. E aí, por último, nós temos o modelo ANEL, que é isso, que é também parecido com o anterior. Esse tipo, você tem a empresa âncora, né, que vai subsidiando, ela parece com um grau de abertura maior com a empresa núcleo, né? Mas já tem. O que a gente tem aqui na literatura é que normalmente ela sai da empresa núcleo para a empresa núcleo anel. Começa com a empresa núcleo, é como se fosse um estágio de amadurecimento. Às vezes para na núcleo e às vezes evolui para anel. Certo? Esse estilo de governança, claro, vai depender muito do modelo mental de cada gestor, né? Eu costumo dizer que isso é
um desafio dentro de qualquer organização, não só organização em rede, mas qualquer organização privada, porque modelo mental não se altera, não se muda com facilidade. Aqui no Brasil, por exemplo, eu gosto de citar fazer uma diferenciação entre, por exemplo, o pensamento taylorista e o pensamento de Peter Senge, né? Que é o que, dentro da administração aqui para a gente, é o que existe de mais moderno, que é a organização em rede e que aprende, né? Grande parte das organizações, elas ainda são geridas pelo modelo terrorista, ainda acreditam e ainda utilizam princípios da gestão terrorista. Só que assim, o mundo mudou e a fila anda e é preciso as empresas também buscarem essas alternativas. Na década mais ou menos de 2000, eu assisti uma palestra de um francês naturalizado brasileiro. Ele era voltado, na época, aqui no Brasil, estava na moda o movimento holístico. E ele criou uma universidade que não era uma universidade formal, autorizada pelo Ministério de Educação, e era uma universidade chamada Universidade da Paz, que era voltado para esse movimento holístico. E ele dizia, em todos os cantos que ele ia, ele dizia, no século XXI, ou as empresas se transformarão em holísticas, ou seja, sistêmicas, né? Ou elas não existirão. Eu achei um certo exagero, mas fiquei com isso na cabeça, né? E realmente, assim, mais de 100 anos da ideia taylorista e o taylorismo continua predominando. O modelo sistêmico é difícil, inclusive, para a gente, pessoalmente, admitir, né? Ou mudar. É isso, que mais? E aí, depois da gente contextualizar esse movimento de rede, a gente depois vai ver a questão do network na rede, o trabalho em rede, e aí a gente vai estendendo o nosso assunto, certo? Estou à disposição. Certo. Fala, Liliana. Bem, É que eu tenho que me ausentar, tenho que ir buscar a minha filha, queria muito continuar convosco. Vou tentar acompanhar-vos no carro, não sei se vai dar porque a net não é boa. Portanto, eu despeço-me já, e por isso é que eu estava ali a tentar escrever no chat, mas então assim já não é necessário. Pronto, Tá. bem-haja professora, bem-haja colegas, tudo a correr bem. Eu vou tentar acompanhar-vos, dia. caso eu não consiga ou a net não dê. Pronto, então vá, bem-haja, boa continuação, com licença. Bem, haja. Esse termo nós não usamos aqui. Não, pronto, Interessante, é deve ser uma interessante. coisa da Serra. Há Ah, zonas de Portugal que também não usam. Há zonas de Portugal, não sei se. Aqui em Mafra também não se utiliza. Isto deve ser lá do Pico da Serra da Estrela, deve ser coisas lá São de coisas cima. daqui da De Serra. altitude, de altitude. É da altitude, é isso mesmo. altitude. Bem-haja. Bem, haja. Então vá, boa continuação. Boa Boa Obrigada, continuação. Liliana. Sim, então, e agora? O que que eu aprendo de vocês sobre rede? Qual a visão que vocês têm? Qual a experiência que vocês têm? Como é que anda por aí pelo mundo? Bem, da minha parte, já partilhei aqui um pouco da minha experiência profissional, portanto, desta situação de se criarem estes centros partilhados nas grandes empresas multinacionais. Mas também já tive a oportunidade de trabalhar noutros ambientes mais pequenos, onde de facto existe esta estrutura de rede, talvez mais nesta forma de anel que a professora estava a referir,
aqui em pequenas incubadoras, no fundo. O modelo que a professora estava a referir, que estava aí a ser criado no Brasil, né, nesse exemplo que partilhou connosco, já existe também aqui há algum tempo e há múltiplos exemplos e diria até que há múltiplas realidades, porque todo este conceito é muito aplicado, quer incubadoras muito locais e muito focalizadas, que criam muito autoemprego, e que ajudam a promover algum tipo de independência, ou pelo menos a melhorar a vida a pessoas que se calhar com menos qualificações e com mais alguma dificuldade em encontrar outros tipos de empregos mais estruturados. E então promovem é quase uma promoção do autoemprego, né? Através do empreendedorismo e através destas incubadoras, que se calhar não sei se existe o termo, mas é uma espécie de micro-incubadora, mas que de facto depois são inseridas em ecossistemas locais, e com suporte também do Estado, obviamente, aqui em Portugal através das câmaras municipais e através das associações que ao fim e ao cabo são financiadas pelas câmaras municipais e que conseguem dar suporte a essas pessoas. Eu creio que na atividade anterior partilhei esta, este ecossistema do que estou a falar, que existe aqui no Concelho de Sintra, perto de Lisboa. E depois há incubadoras maiores, não é? Mais vocacionadas já para empresas, ou já com uma estrutura ou com outra ambição de serem mesmo Uhum. empresas e de criarem empregos, portanto, se calhar mais em paralelo com o que a professora estava a referir. Uhum. Aqui no Brasil, um modelo, o modelo núcleo é o mais divulgado por meio das cooperativas. Então, Uhum, a cooperativa é o grande núcleo e os associados da cooperativa têm a proteção do núcleo, né, da cooperativa, mas pouca flexibilidade individual desses fornecedores. A gente considerando que a cooperativa é a grande empresa e os produtores, os fornecedores, né? sim, Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da universidade é a primeira fábrica dentro da universidade aqui no Brasil, essa do chocolate, chama Chocosol. É um modelo de gestão tipo núcleo dentro da universidade, onde há a produção, os pequenos produtores de cacau, né, da amêndoa, entregam seus produtos a esse núcleo, a essa empresa, a Chocosol. A Chocosol faz o beneficiamento, a produção do chocolate, e também da assessoria na questão da qualidade das amêndoas, né? uhum, Então, aí entra a parte da sinergia técnica, da inovação, e que eles não participam. Eles apenas recebem o resultado do que a universidade faz de pesquisa e do beneficiamento da terra e tal, mas eles não participam dessa pesquisa, né? Isso é uma coisa que a gente vem discutindo nesse modelo, porque por exemplo, aqui em Ilhéus tem um chocolate chamado Cacau do Céu, que é considerado um dos melhores chocolates aqui da região. As proprietárias são duas irmãs, elas aproveitaram. Uma das irmãs foi para a França
Bélgica, aprendeu a fazer chocolate. O pai tinha uma propriedade rural que plantava o cacau e ela então fundou essa empresa. Inicialmente, uma empresa tipo caseira, né? Ela mesmo sim, fazia as experiências. Por exemplo, ela faz aqui um chocolate de gorgonzola, do queijo gorgonzola, que é uma delícia. E aí ela começou a perceber que a simples forma de colher o cacau tinha agregação de valor ao produto. Então, o que é que o trabalhador aqui faz normalmente? Ele corta com o facão, você conhece facão, sim, né? sim, sim. Corta com o facão o fruto e o fruto cai no chão. Ele, para não se abaixar e pegar o fruto para pôr no No recipiente, cesto, correto? sim, Ele pega esse facão, em pé mesmo, ele dá um corte assim no cacau, e o cacau vem o fruto vem no facão. Aqui ele tira e põe lá no cesto onde vai fazer o transporte. E aí, pesquisas começaram a observar que esse corte dado, ele oxida o fruto, né? ok. E isso repercutia na qualidade do chocolate. Você imagina o trabalho que foi para essas moças incutirem essa forma de trabalhar diferente com o homem da terra, com o trabalhador da terra, né? Porque eles não admitiam, porque a cabeça, quando eu falo do Taylorismo, é assim que é e acabou. Sempre foi feito assim. Por que mudar? Foi assim que aprenderam. É difícil mudar Pois é, pois essa é. tradição de trabalho que já está enraizada, não é? Então, só que essa pesquisa que é feita dentro da universidade para agregar valor ao produto, a falta de participação do produtor, eu acho que ele tem mais dificuldade de aprender, de incutir aquilo, né? Consequentemente, de agir de forma diferente, de aplicar qualquer inovação na terra dele. Então, hoje, esse modelo de núcleo, a gente vem discutindo aqui para ver se muda, né? Se vai para o anel, o que é que a gente pode fazer para que haja uma maior consciência dessa agregação de valor. Porque a commodity, a venda da amêndoa, do chocolate, só como commodity, ela não dá tanto dinheiro quanto dá, não rende tanto quanto dá no produto elaborado, né? Hoje a gente já está criando aqui, até inspirado em vocês, região demarcada do cacau. Essa fábrica, nós já temos lá, por exemplo, desenvolvido, isso foi desenvolvido num curso de mestrado, um QR Code que na embalagem do chocolate tem o QR Code, e quando você acessa o QR Code, você sabe onde foi produzido aquele cacau, quem é o produtor, qual a origem não é a origem, as condições daquela região, né? Sim. Se é mais ácida, menos ácida, e o que isso pode agregar valor para o produto. Então eu Fala. vou só partilhar. Aqui uma coisa muito engraçada na China é que eles, com facilidade, se juntam para fazer até investimentos. Os chineses poupam dinheiro, não é? São conhecidos por isso. E é Isso. comum eles juntarem-se e fazerem investimentos, comprarem um apartamento com os amigos. Ah, é? É, Apartamento de. é um investimento. É assim Sim, que eles sim. fazem. E, portanto, culturalmente, para eles,
a lógica de se juntarem para fazer negócios está perfeitamente enraizada. Eles É, consideram isso negócios, não é? é. E também há mais espaço, de certa forma, porque às vezes não correm bem os negócios, não é? Portanto, E, e aí o como fica? risco está mais incutido no seu espírito, e juntarem-se para fazer coisas é mais fácil. Em Portugal, por exemplo, eu achava, quando eu saí de Portugal, era difícil. Às vezes era mais fácil juntar com espanhóis e fazer esses processos de Uhum. compras em volume do que com os concorrentes locais. Às vezes é mais fácil fazer assim, quando Você não sabe tem. que aqui no Brasil nós temos essa herança de vocês também. Pois, Há uma resistência, inclusive, na criação de uma sociedade, uma sociedade de uma empresa, né? Eu tive uma sociedade e minha mãe faleceu com 99 anos, e ela dizia sempre, não era melhor que esse negócio fosse só seu? pois. É muito português. Então, é, nós É temos. Eu acho Isso que é, está muito melhor. Eu acho que está muito melhor. E por isso acho que eu acho que na realidade a lógica das redes só pode funcionar com mecanismos muito fortes de trust, de confiança. confiança. Uhum, E isso é sempre um problema, não é? Porque quando as uhum, coisas correm bem, está tudo bem. tá tudo Quando bem. as coisas correm mal, há sempre problemas. Há E é sempre muito um culpado. pronto, porque, por causa da cultura da culpa também, não é? É. Que está sempre essa Aqui, raiz católica. exato, ainda existe É raiz esse católica. estigma da culpa e do erro, não é? Não se pode É. errar e quando se erra é sempre um problema, O portanto. erro tem que ser corrigido nas escolas, não é? Porque eu agora até tenho estado a dar umas aulas a uns pequenitos aqui na escola internacional e os professores continuam a insistir que os alunos têm que saber aquilo que eles não aprenderam ainda. E, Eu vejo a escola como o pior exemplo de modernidade, porque se fala muito, eu sempre digo que a escola, ela desenvolve a teoria, mas não se apropria da teoria. Né? Por exemplo, eu fui diretora algum tempo atrás aqui de um departamento na universidade e mandei para a reitoria um comunicado interno. E aí, no final, eu assinava, assinava com a caneta, né? Assinava, mas tinha embaixo da minha assinatura, tinha o meu nome completo, o meu cargo e a minha matrícula. Imprimi, assinei, mandei para a reitoria. Foi devolvido. Isso tem simplesmente 4 anos atrás. Não é tanto tempo assim. Foi devolvido porque precisava do carimbo. Aí eu falei, em Macau também há essa doença. aí eu fui observar, porque a gente bate o carimbo, mas não é uma coisa automática, né? Não presta atenção no que está fazendo. Aí eu bati o carimbo e fui ver que no carimbo tinha as mesmas informações que já tinha ali. Meu nome completo, a minha matrícula e o cargo, né? Então, Eu- é muito difícil quebrar a cultura. Você quer mas ver? isso em Macau mas eu vou contar uma que para mim é a mais bonita de todas, aqui em Macau. Uma amiga minha é professora e ela estava a fazer um programa de rádio, mas como ela passou a ser professora funcionária pública, os funcionários públicos aqui não estão proibidos de ter outro emprego. Têm que Aqui ser também. exclusivos, têm que estar em exclusividade com o Estado. Mas não podem ter outros empregos, não podem ter empresas, não podem pertencer a associações, ou seja, eles podem, mas têm que sempre justificar e pedir.
como ela é portuguesa e nós temos a rádio aqui e há falta de portugueses em Macau, pediram-lhe para ela fazer um programa e ela queria fazer, e então ela teve que fazer o tal requerimento. E então, o papel nunca mais lhe davam resposta. E então ela foi perguntar o que é que se passava. E a rapariga, que até foi simpática, disse-lhe assim: o problema é a fonte 14. E ela não percebeu o que é que isso queria dizer. Ah, meu Deus. Ou seja, como para os caracteres escrevem-se em fonte 14, Sim, sim. Como não estava caracteres chineses. 12, Como o papel dela, escrito em português, não estava em fonte 14, 14, não podia eles ser não aceito. É, não, são, são desculpas, não é? são Epá, desculpas e também não deixa de ser uma mas a coisa. fonte 14 acho que é demais. E aí, sabe o que é que começa a acontecer? Os pequenos poderes, Pois, né? Então, eu Exato. tenho a autoridade de rejeitar, né? Porque se criou essa cultura, essa norma, e aí cada norma, ó, eu dirigia uma instituição de ensino em São Paulo. E aí, todo o currículo do aluno estava no computador. Então, não tinha cabimento, na minha percepção, que um aluno pedisse um histórico, uma declaração de matrícula e se demorasse 3 dias para entregar o que ele precisava. Então, pedia, tinha na hora. Estava no computador, era só, né? Pronto. A secretária que era da época fazia isso. Depois, essa secretária saiu, entrou uma secretária de mais idade, e eu não me ative às normas que ela começou a criar dentro da secretaria. Então, qualquer requerimento que o aluno quisesse, ela passou de 3 dias, que era usual nas universidades, ela passou de 3 dias para 7 dias úteis. E depois de um tempo é que eu fui observar que essa norma tinha sido implantada dentro da universidade, né? É aquele. toda a gente faz isso. Todos os empregados fazem. É uma forma de criarem E de ter o uma, poder, de ter um poder. Um né? micropoder. Exato. O micropoder. Tem Agora, isso é o que os estudos do. Quando vamos. E quanto maiores são as instituições, não é? Porque isso acaba por ser um ruído, não é? e- é, Não é? E quando nós vamos somar os ruídos todos, é o caos. é o caos. Tem um iceberg. Eu esqueci agora o nome do fulano que criou. Ele chama iceberg da ignorância. Então, ele faz uma representação com, principalmente no uso de assessoria, Nuno. Ele faz uma estatística, depois eu posso até mostrar isso para vocês, até de Ok. um estudo que eu fiz. Deixa eu ver se está aqui fácil, mas eu não estava conseguindo mostrar nada, eu não sei o que houve. Não, agora eu sou incapaz de achar as coisas com rapidez. Iceberg da ignorância. A ignorância. Então, o gestor, ele só sabe 2% do que acontece acima do iceberg, né? Então, quando eu fui me deparar com essa nova norma, eu me lembrei desse iceberg. E aí ele vai dividindo. Eu vou colocar no grupo esse iceberg, é muito interessante.
Sim. Já encontrei aqui um site que Uma fala das coisas, uma das características que eu acho que aqui a cultura chinesa funciona melhor a esse nível é que eles não fazem essas perguntas. Eles ficam à espera que o superior hierárquico, eles nunca tomam essas decisões. Eles ficam sempre à espera que São alguém depend... tome decisões. São completamente dependentes. eles trabalham na concepção do modelo de núcleo. Mas eles não discutem que por um lado, tem vantagens e tem desvantagens, mas tira-nos os cabelos brancos na gestão, na minha opinião. Porque, no fundo, está integrado perfeitamente neles que se o gerente ou se o manager tomou aquela decisão foi porque foi refletida Uhum. e há um respeito. Eu acho que a cultura asiática é assim, né? Uma Assim, obediência, uma coisa por, muito. sim, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que é coreana, ela diz-me que eles não têm sequer palavras para poder fazer perguntas ao manager. Ou seja, não existe. Sei. É inquestionável. É inquestionável, eles não sabem sequer como é que isso se expressa, não é? Uhum. Mas também promove uma liderança por exemplo, que é muito importante. Importante, é. Isso é. Que acho que é um problema em Portugal crónico. Eu acho que não tem melhor exemplo do que, não tem melhor aprendizagem do que pelo exemplo. Eu concordo com isso. Mas da minha experiência, eu acho que é sempre importante ensinar o pensamento sistémico, porque Sim, só sim. assim as pessoas percebem. E E, partilhar esse pensamento. Sim. Porque e, se não há partilha, não há desenvolvimento da aprendizagem. Você aprendeu que computador é computador e ele só vai servir para determinada coisa, porque você não teve, né, sinergia e aceitação daquilo que outras pessoas podem contribuir na aprendizagem. É, eu, também suponho que há, no fundo, essa necessidade de individualização, de alguma forma, é uma resposta à falta, a uma necessidade de integração no próprio sistema. E, portanto, acho que tem que ser vista de outra maneira. Ou seja, o problema é que a maior parte da gestão retira a responsabilidade das pessoas, É. não é? Assim, também não é ensinado, né? Você vê, na casa nós temos obediência aos pais, né? Devemos obediência aos pais, crescemos assim. Na escola devemos obediência aos professores, né? Portanto, o professor não erra, o professor é quem sabe, e o estudante, a própria palavra aluno é sem luz, né? Sem luz. Então, por exemplo, eu passei um texto para os meus alunos da graduação de economia, um texto que é uma pesquisa do Sebrae, mostrando que 98%, se eu não me engano, é 98%, eu sou ruim de gravar número, 98% das empresas brasileiras são formadas por pequenas e médias empresas. Olha, é muito grande, né? 98%, Muito grande. muito grande. Só que elas contribuem com o PIB somente com 30%. Sim. Aí eu passei isso para os alunos para a gente fazer uma reflexão.
eu digo, alguma coisa está errada, né? Claro. O que vocês acham que está errado nessa distribuição? Olha, 2% das empresas é quem está Claro, contribuindo com 70% do PIB. Que é eu isso, acho que não está, não é? né? Aí primeiro há um esforço imenso para poder a gente fazer com que eles falem, porque o hábito é só ouvir, né? Quem fala é o professor. Então, fica um tempo eles assim, com a cara para cima. Isso me dá um incômodo muito grande. E aí começa a provocação. Vamos lá, você, o que é que pensa? Você, o que é que acha? Não sei o quê, papapá. Aí, não, a culpa é do governo. Isso é porque o pequeno empresário não tem dinheiro para investir. Aí o outro diz, falta política pública de incentivo. Mas em nenhum momento alguém parou para pensar que poderia ser exatamente a falta da educação empreendedora para esse empreendedor. Porque as pessoas têm uma visão curta, então a sua responsabilidade termina na porta da rua, Termina não é? aqui. Exato. A semana passada, uma empreendedora da área de confecção me telefonou aflita. Professora, eu recebi uma encomenda para fazer 80 coletes. Aquela camisola que põe para time de futebol, que vai escrito o nome e Sim. tal. E eu não sei quanto cobrar. Aí eu fui lá na casa dela, eu falei, bom, a fórmula, as coisas de fazer, a precificação eu sei fazer. Agora, eu tenho que saber quantos metros ela faz um colete daquele, para pintar quanto custa, quanto tempo ela gasta para fazer cada um. Aí fui lá e fui construindo com ela. E aí ela disse, aí eu fui colocar quanto tempo ela constrói um colete, quanto isso custa de remuneração do trabalho dela. Não, professora, mas não precisa essa parte, porque sou eu mesmo que vou fazer, eu não vou pagar para ninguém. Eu, criatura, você precisa ser remunerada. Você sabe como é que ela cobra? Eu fui mostrar para ela que ela estava pagando para trabalhar. Você sabe o que é que ela faz? Ela liga para o concorrente e pergunta, mais ou menos um colete, assim, claro, sem se identificar, né? Por quanto você faria? Aí o concorrente diz, eu faria por 16. Só que ela está cobrando 22. Aí ela, mas por que eu estou cobrando 22? Ela não tem a máquina de cortar a peça, ela não tem a mesa de cortar a confecção, ela corta no chão. Claro, o outro vai fazer com muito menos tempo do que ela, né? Quer dizer, isso eles não veem, e nem o país também tem essa preocupação de dar essa educação para o pequeno empreendedor para que eles tenham competitividade, eles tenham lucratividade, né? Enfim, e foi uma discussão bastante boa, mas assim, é preciso você estar o tempo inteiro provocando. Por quê? Porque a postura da gente como aluno é sempre de ouvir. Por isso que eu gosto da sala invertida. Porque, por exemplo, o que eu fiz hoje aqui não tem sentido de fazer. Isso é uma coisa metodológica, da didática, porque o curso precisa que fique registrado lá, essa babaquice toda. Mas não faz sentido, porque se você puxar aí na internet quais os modelos de gestão de rede, você vai encontrar, assim, os montes e visões diferentes de vários autores. Mas também é preciso fazer filtro. Sim, sim. É o que normalmente a gente faz, né? Um filtro Exato. aqui e ali e passa para o estudante. Mas, enfim, para concluir, como dizem vocês aí em Portugal, resumindo e concluindo, né? Vocês gostam de usar esse termo, né? Resumindo e concluindo, eu acho que a minha percepção é que a cultura faz toda a diferença. E a rigidez
de não mudar é incrível para a barreira do crescimento, do É desenvolvimento, verdade. de tudo acontecer. Tem que haver Eu, por essa exemplo, predisposição, não eu procuro, você não sabe, para mim é horrível essa coisa de dar aula, desse bate-papo pela internet. Eu gosto do toque, da presença, do olho no olho. Eu gosto disso. Mas na pandemia eu tive que me obrigar, que me forçar a aprender a usar a tecnologia. Não aprendi ainda não, né? Mas o pouquinho que sei já dá para a gente caminhar. Mas o tempo inteiro eu estou me revendo e assim, poxa, eu não posso pensar mais dessa forma, porque mudou, é? né? Não é fácil. Mas, enfim, é isso aí, Tá bom. tá bom? Ok, É, olha, Alex, eu acho que no futuro a gente vai ter uma conversa maior, porque depois que a rede tiver toda legalizada, aí a gente vai marcar uma horinha para a gente conversar, para Tá ver bem, se tá bem. tem parceria aí com vocês. Tá bom. Ok, fica combinado. ok. Isso aí. Então, Tá bom, olha, então. continuação de bom Muito dia, professora obrigada. Alexandra. Tá, obrigada. Nada Ah, para vocês obrigado. também. Então, o nosso próximo encontro é dia 3, né? Dia Ok, 3. E aí, qualquer coisa, só teclar. está Tá bem. bom? Tá. Um grande Tá Obrigado. bom. abraço. Até breve. Obrigada. Tá, tchau.